seminovos e seminovos off-road de Cuiabá e Várzea Grande. Jovem Pan. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, 7h19, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E nessa segunda parte, temos aqui uma entrevista com o Marcelo Sandrin, mas antes deixa eu colocar aqui os nossos ouvintes. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome, não consigo. Cuidado, não se pode afirmar que foram os manifestantes que fizeram ataque ao posto do pedágio. Também não pode dizer que não são, né? Agora, é uma questão que tem que se apurar muito, mas muito profundamente isso, tá? Não pode deixar passar em branco. Essas ações são orquestradas por donas transportadoras, porque os autônomos têm que vender o almoço para comprar a janta. Esses caras têm que ser processados. Douglas, bom dia. Essa polarização vai acabar com a nação. Aliás, já está. Bom dia. Defensores públicos não conhecem o princípio da administração pública chamado de moralidade, onde já se viu premiar servidor público por ter feito seu trabalho direito, cumprido sua obrigação. E o dever da eficiência? O Ministério Público não faz nada? Está aqui o Jorge. Muito bem, tudo registrado. Marcelo Sandrin, bom dia. Prazer em revê-lo. Muito prazer bom. Imenso, né? Um bom dia para todos, um prazer imenso estarmos aqui, tá entendendo? Conversando sobre assuntos de saúde, como sempre. Eu acredito que informação em saúde faz a diferença na vida de todos nós. E muito bom te rever nossos outros pares aqui. E ver a turma aqui, para mim aqui é ótimo, porque é um pulinho pertinho, eu tô aqui, tá entendendo? Pertinho. E sempre que chamado, é como eu brinco com meus amigos, né? Me chamou para falar alguma coisa sobre saúde, foi convocado, não foi, tá entendendo? E convocado, como somos a maioria amigos, né? Sem direito a falar não. Tem que se virar nos 30 e aparecer. Sempre gentil, muito bom te ver. Vamos lá, hoje o nosso tema aqui é diabetes. O nome já é terrível, né? O nome já é meio complicado. Mas, Marcelo, você tem um histórico na saúde cuiabana, na saúde matogrossense, na defesa, né? Inclusive na saúde pública, que é o grande exercício, né? Serve para a alma também. O brasileiro não cuida da sua saúde, ele cuida da doença. Quando chega numa doença que é silenciosa, quietinha, que não dói, né? Que não dá uns indícios mais pequenos, a coisa complica. Complica por quê? Porque já não se... Principalmente o homem, ele tem o péssimo hábito de trabalhar enquanto ele aguenta, a saúde dele aguenta. Aí ele não consegue trabalhar naquele dia, ele vai buscar o sistema de saúde, vai buscar a saúde. É uma coisa que tem melhorado. A mulher se cuida muito mais. Mas ainda nós temos. E aí, eu queria que você falasse um pouco primeiro dos sintomas, como é que a pessoa consegue desconfiar que ele está com diabetes, porque é uma doença terrível, silenciosa. Essa palavra eu falo daqui a pouquinho, porque senão eu vou errar. Como que se manifesta e os indícios de que você tem diabetes? Bem, na realidade, só para deixar bem claro, é muito fácil dizer o que é diabetes. Diabetes é, né, o início da doença e as consequências da glicose elevada no sangue, que aliás é nosso combustível. A gente, né, fala muito mal da glicose, agora sem ele nosso cérebro morre rapidamente, porque por incrível que pareça, quase todos os órgãos nossos conseguem utilizar a glicose e armazená-la. Pelo menos em parte. O cérebro não, é igualzinho ao oxigênio. O cérebro precisa de oxigênio e glicose contínuo. Por isso que ele sofre muito quando você faz hipoglicemia, você pode ter até a morte, se a glicose baixar muito. A glicose é elevada no sangue de repetidas vezes, assim como nós classificamos hipertensão arterial. 3 medidas aleatórias de pressão, com ou sem sintoma, com a pressão acima aí de 13/9 e sem fator nenhum que esteja levando a isso, nós classificamos a glicose, gente, acima de 100 já ligou o sinal vermelho.
Acima de 110 até 125, estamos ali, né, naquele borderline. Vamos analisar, ver se a pessoa é obesa, passado familiar, etc, etc. Agora, ela é uma doença que assim que é assumida, eu sou diabético, né? Não posso escapar disso. Ainda tive um agravo muito grande de saúde, passei a ser insulino dependente, saí agora, estou no meu 9º dia sem insulina, depois de 1 ano tomando insulina. Ou seja, eu já era meio ligado a diabetes. Agora Saúde eu sou uma maravilha em diabetes. O que a gente tem ali é uma doença que pode ser paucissintomática, ou seja, poucos sintomas. Mas dois detalhes são muito importantes, 3 detalhes são muito importantes na sintomatologia e na observação do diabetes. Se na sua família tem diabetes, você já é um candidato sério. Quanto por cento de probabilidade? Não, aí não tem. Porque os fatores outros são, por exemplo, a obesidade. Só a obesidade, mesmo você não tendo genética, pode te levar lá, porque aumenta a resistência à insulina. Você produz a insulina, mas ela não funciona adequadamente por você ter células gordurosas em grande quantidade. Você tem que denotar 3 sintomas e sinais bastante simples. Primeiro, sede e fome inexplicada. Perda de peso concomitante. Esses dados são muito significativos. O diabetes, a primeira coisa que aparece é você, né, tá sempre urinando demais, e isso que dá a sede. Você começa a perder glicose na urina, principalmente acima de 160, 170. Ou seja, a pessoa que está já em 130 é um diabéticozinho. Mas quando ele come, a glicose vai lá em cima. Vai 180, 200, 220. No normal, ela volta rapidamente, mas nele ele fica um tempo para voltar. Nesse tempo, a pessoa está urinando demais. Um dado que eu sempre faço questão de perguntar para a pessoa é o seguinte: olha, você está emagrecendo, né? Não sabe por quê, não tem grande sintoma e está comendo pra caramba. Está urinando demais à noite? Ah, sim, eu acordava uma vez, agora eu acordo 6 vezes à noite para urinar. E como é que tá a urina? A urina está parecendo água de rocha. Tá ali clarinha, clarinha, clarinha. Aí o teste, se você não tiver o teste, morar lá no coisa, faz como foi descoberto o diabetes, né? Pega uma formiga e põe lá. Um formigueiro gigante na sua casa. Junta mesmo. Isso é brincadeira, ó. Mas junta mesmo? Mas junta mesmo. Clássico. Em apartamento talvez não, por conta do... Não tem. Aí é mais difícil. Mas aquelas formigas vai acabar descobrindo, porque elas vivem o seguinte: as formigas que estão andando, né, pela sua casa, elas são naquelas lá as perscrutadoras. São as que estão procurando comida. Quando acha... Assim que ele não precisa nem voltar para lá. Ele já tem outras em outros lugares. Ele faz um ferro-hormônio. Olha, aqui tá supimpa. Vem para cá. Vem pro repasto. Que tá bom. As bichinhas saem logo correndo e vai para lá. Isso daí não é lenda. E o diabetes é uma doença degenerativa. Guardem esse nome. Por excelência, talvez uma das mais degenerativas que existem, em termos tratáveis até, porque nós temos como tratá-la, e que leva a consequências extremamente nefastas. A consequência maior é acelerar a aterosclerose. E acelerar a aterosclerose, o endurecimento, as placas que aparecem nas suas artérias principalmente, né, do coração, do cérebro, do olho, do rim, das pernas, todas as artérias, levam você a encurtar a sua vida. Eu posso dar para você, eu já sou um médico bastante antigo, né? 47, 48 anos de entrada para o hospital, porque no meu primeiro ano de faculdade eu já comecei a ficar dentro de hospital mesmo, fazendo a área básica. No Rio de Janeiro, a formação na época era bem mais liberal, vamos dizer assim. Hoje é muito rígida. E eu não gosto desse tipo de procedimento com o ensino médico atual. Eu acho que os alunos saem muito crus. Eles têm que vivenciar mais o hospital. O que a gente vê é o seguinte: você não encontra diabéticos, ou quando você encontra é a exceção da exceção com mais de 90 anos. Você acima de 80 também não tem muito não. Se for homem, aí o trem ficou feio, porque o homem já perde 7 anos da sua vida para a mulher. Você falou aí no início, só para a gente tocar no Novembro Azul,
né? Aproveitar. O homem, o cara foge de dedo. Eu nunca vi um negócio desse. Que coisa é essa, Não, meu? mas falando assim, foge de um dedo, tem gente que faz o maior sentido A isso. pergunta que deve ser feita, né? Brincadeira aqui no ar, eu claro. sei que vocês são de casa e amigos, né? É o seguinte, tu não se garante não? Tu é macho ou um dedinho já te assusta? Você tá com medo. O medo é de gostar. Entendeu? Você tem que ter medo de outras coisas. Falando claramente aqui, você está com medo é de gostar. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, aqui ao Vinícius. nosso convívio. É um prazer muito grande, né? Poder te entrevistar. Você que nós somos colegas aí de vários grupos, né? De WhatsApp, né? Polêmica de baixo. Polêmica. Participamos juntos aí. É um prazer muito grande estar contigo aqui mesmo. Então, vamos trazer para Cuiabá. Eu sempre trago aqui, né? Que Cuiabá está entre a segunda capital, né? Com o maior percentual de obesos no Brasil. Só está abaixo de Manaus, né? Mulheres são talvez seja a primeira. Né? Isso. Temos outras características, Vinícius. Você tocou num assunto candente aqui para Mato Grosso. Então. Você sabia que aqui no Mato Grosso nós temos 33% de hipertensos? Tá entendendo? Em relação a outros lugares que tem 28 na média mundial, 28, 30. Então isso que eu queria entender contigo, Marcelo. Ou seja, tornou-se uma questão de saúde pública, não é uma questão minha nem sua, né? É de saúde coletiva, né? Por que em Mato Grosso nós estamos tendo essa incidência de obesidade, sobrepeso, né? Hipertensão também, né? E diabetes, né? Por que tem esse perfil epidemiológico aqui? É alimentação, é atividade física? Como é que você vê isso como médico? Olha, uma das coisas que a gente não é criminalizar mesmo, porque ontem eu me refestei, mesmo diabético, mesmo hipertenso. Refestelou. Eu sou ser humano, ontem eu comi um farnel cuiabano. É só você descrever o que você sabe qual foi o meu farnel. Maria Isabel, farofa de banana, um pacuzinho bem gordinho. Assado. Raramente escapa disso. Mas aqui existe também o problema do calor. As pessoas não valorizam isso historicamente. No Paraguai ainda tem cidades, aqui eu não sei se tem no Mato Grosso, não me atentei a isso, que fazem a siesta. Sim. Fica deitado dentro de casa, fecha o comércio, porque é impossível você ter atividade física. Uma pergunta que sempre me fazem é como é que eu vou fazer atividade física com esse calor? Qual que é melhor? Teoricamente, para o coração, você deveria fazer, né, esportes no período vespertino, porque os infartos ocorrem mais de madrugada, de manhã. Mas aqui nós temos que inverter. Nós temos que ter certeza que o cara não tem problema cardíaco e recomendar para ele pegar o fresco da manhã. Então, se você for fazer caminhada, se você for para academia, o melhor é de madrugada, de manhãzinha. Desde que você não tenha problemas. Porque ao final do dia, além do calor, nessa época nós temos a poluição. Nós temos uma quantidade imensa de poeira no ar. Graças a Deus esse ano parece, né? Que as queimadas deram uma amenizada. Espero que as chuvas cheguem, está com 70%, vi hoje a possibilidade de chuva hoje. No período da tarde. E a nossa alimentação não é aquela mais adequada, né? Nós devemos privilegiar a dieta mediterrânea. Tirando aí o óleo de oliva que está pela hora da morte. Ela é muito boa, mas o óleo de oliva não está dando muito certo para o brasileiro, não. Você falou, eu sei que é fora do nosso tema aqui, mas é uma dica importante também. Você falou que a maior incidência de AVCs, de ataques cardíacos, é pela manhã. Por quê? Isso daí é uma coisa um pouquinho mais complexa de se entender, mas é relativamente simples. Chama-se o ciclo circadiano hormonal do ser humano. Entendendo? É muito comum e também o despertar, né? O despertar é um choque para o organismo. E é por isso que a gente sempre recomenda, e tem razão quem recomenda, às vezes exageram demais, que você, principalmente a partir chegando à melhor idade, não tendo problemas, você não deve se levantar da cama de súbito. Que é aquela história, estou atrasado, já levanta e sai correndo. Não faça isso. Você deve levantar daquela espreguiçadinha, sentadinha na cama, 2, 3 respiradas boas, vira de lado, sai confortavelmente, não corre o risco de cair da cama, né, porque você ainda está sonolento, né? E os eventos cardíacos, principalmente nos homens, que são muito mais propensos, ocorrem pela madrugada exatamente nesses momentos. Eu tenho na minha família quem aconteceu isso, meu pai infartou na hora que acordou, num dia, era cardiopata, já tinha, né, sabia, tratava, mas na época o tratamento era completo, depois ele deve passar por diversas cirurgias cardíacas. Então, você não deve fazer
Agora, aqui o que a gente faz? A gente exclui a possibilidade de ter problemas cardiovasculares e, se possível, a gente recomenda que as pessoas andem pela manhã, façam ginástica pela madrugada. E aquela história, né? Nós temos aí, né? Ele falou aí dos nossos... Nós temos até a corrida maluca. Né? Um abraço pro Kleber Lima. Um abraço para ele aqui. Eu também faço parte do grupo. Então, eu só que eu não vejo você. Mas eu te vejo constantemente lá. Bom, voltando aqui para o nosso tema, nós temos... É até ridículo falar isso, mas é necessário falar. Assim como pessoas deixam de se vacinar porque tem medo de agulha, as pessoas não fazem o testezinho para ver a glicose, porque tem medo do resultado. Não, do resultado e vai me sangrar. Olha só. Não tem cabimento. Né? Mas tem. Hoje um teste desse... Não estou falando que tem cabimento. Tem pessoas que pensam dessa maneira. Não tem cabimento esse tipo de raciocínio. A saúde é muito maior do que claro. Isso. Aliás, é uma das coisas cansativas para nós da área de saúde, é ficar escutando sempre, né, em tudo quanto é lugar, que a saúde é o bem maior. E principalmente na área política, né? Eles são apaixonados pela saúde. Só que em 40 anos do Mato Grosso, eu não reputo que a nossa saúde tenha tido uma alavancagem tão compatível com a ciência médica que evoluiu. Porque tivemos governantes que ignoraram a saúde. Estamos passando por momentos difíceis, econômicos, financeiros, a gente tem que sempre lembrar disso. Uma pandemia que exauriu o país, dividiu o país, eu não sei nem para onde é que nosso país vai. E mais do que isso, a saúde passou a ter um foco completamente desvirtuado. E que vai piorar, porque hoje a medicina é calcada em exames. Sim. É um absurdo, né? Agora, esse examezinho, ele não custa praticamente nada. Uma gotícula do seu sangue, uma fitinha e um aparelhinho. De primeiro você tinha que ir lá, tirar um tubo de sangue, parar e voltar no outro dia. Você vê na hora. Agora é imediato. Eu, por exemplo, daqui a 1 hora mais ou menos, já deve ser quase 8 horas, mas às 10 horas eu vou fazer meu exame mesmo já não estando mais. Eu estou completamente controlado. Você faz diariamente? Fazer diariamente. Sem ter medo de ser feliz. Aliás, quando eu não faço, eu passo o meu final do dia meio preocupadinho. Então, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, do próprio diabetes, cardiologia, neurologia, encarecem o tempo todo. Verifique a sua pressão arterial, faça uma mensura e tire uma gotinha de sangue pela manhã em jejum. Deu normal? Esperemos. Não deu normal, vamos ver. Agora, o que custa você passar no posto de saúde? No posto de saúde faz. Na farmácia boa faz. Deu mouse? Vamos para o serviço de saúde. Aqui um assunto muito importante para boa parte da população brasileira. O Zeca Pagodinho. Eu já vi você criticando ele, inclusive, em um programa que fazíamos juntos. É um alcoólatra. Vamos lá, agora ele está diabético. E ele faz o seguinte, inclusive em programas e coisa e tal, ele diz o seguinte. Ele costumava fazer programas tomando cerveja, né? Você não vai tomar nenhuma hoje? Não, é o seguinte, eu estou diabético, eu tenho que cuidar e tal. Daqui a pouco eu vou fazer um exame e aí, se tiver baixa, eu vou tomar. Eu queria agora orientação médica com relação à pessoa que tem diabetes e gosta de tomar uma cervejinha de vez em quando ou todo dia também. Científica e tecnicamente é proibido o álcool para o diabético. Por quê? Porque o álcool ele tem um valor calórico maior do que a da própria glicose. Se eu permitir se eu concordar com ele, é a mesma coisa do fumar um pouquinho. O paciente já está com lesão pulmonar, está ferrado, ele está fumando. Eu tenho que falar para ele, eticamente, cientificamente, clinicamente, de que ele tem que parar de fumar. Se ele parar ou não, já não vai passar muito pela minha pessoa, mas eu vou fazer de tudo para convencer ele. Diabético não pode, porque 1 grama de álcool tem 7 calorias. 1 grama de glicose tem 4 calorias. Como é que eu vou falar para o cara que ele tem que parar de comer a glicose, carboidratos de um modo geral, e ele pode tomar álcool? Agora, isso nós somos confrontados todo dia, porque aí que nós falamos de Mato Grosso precisa tomar algumas providências. Nós somos um dos estados mais alcoólicos do país.
principalmente com a iniciação precoce dentro de casa, porque o mau exemplo vem de casa. A cachaça está dentro da sua casa, a cerveja está na frente, dentro da sua casa, e para os diabéticos é destrutivo. Por quê? Ninguém se lembra de que a maior causa, né, não infecciosa, não genética, não biliar, de pancreatite aguda é o álcool. E o pâncreas é o órgão que produz a insulina que você já está em falta. Então, ou você vai fazer aquele órgão que já está meio baleado, fica mais baleado ainda. Então, nós não podemos, por razões calóricas, e não podemos por razões de agressão ao organismo. Sem contar que a grande falácia, né? É outra coisa que nos confronta e que me deixa muito triste. Não, o vinho não é bebida, ele é alimento. Isso daí é a maior cara de pau que eu já vi na minha vida. O vinho, ele é menos pior. Desculpa para continuar tomando uns golinhos. Ele tem ali, tá entendendo? Uns taninos, umas coisinhas que podem nos ajudar, só que ele tem álcool. A coisa boa, entre aspas, é que aqueles, né, eu não estou recomendando para ninguém usar vinho, eu não bebo, não faço porcaria nenhuma desse tipo. Ele tem menor teor alcoólico, assim como a tolerante e tolerada cerveja. A cerveja, hoje já tem cerveja extremamente strong, né? Mas meu filho, né, ele viajou para a Turquia, e lá ele comprou uma garrafa de uma bebida alcoólica, cara. Deixa lá, 87,7% de gradação alcoólica. Praticamente álcool. Não, você não pode. Você abre churrasqueira, fica bem, porque o álcool da gente, às vezes você não tem, joga os 70%, não pega direito, tal, mas acaba pegando, né? 87,3%. Ou 0,7%. Ele tem a garrafa até hoje lá. Não teve nem coragem de abrir, porque o que você vai fazer com aquilo? Você vai ficar de fogo só de cheirar. Se não abrir e consumir, ela evapora. Vai pro pau. A tequila é quase isso, né? Tequila também é 70%. Tequila é melhor. Mas pesado 80,7%. É vodka. 87. Vodka também. Não. É água misturada no álcool, na verdade. A vodka russa, utilizada na população, aquela, né, trivial, como nossa cachaça do dia a dia, não é de alambique, bem curtido. Essas que acha por aí. Eu falo que nós temos aí, como é que chama aquele lá? Eu chamo ele de granada. Ah, o corote. O corote. Aquilo ali é uma granadinha. É uma bomba dentro da tua barriga. É álcool puro. Então, é isso que eu queria te perguntar, Marcelo. A obesidade aqui em Mato Grosso tem a ver com o consumo de álcool? Sim, lógico. É só você ver essa coisa. Nós temos o seguinte, a gordura tem 9 calorias. Então, quando você come 1 grama de gordura, em detrimento de de comer uma comida mais magra, você comer uma carne gorda, você está socando caloria para dentro e você vai ganhando peso. O organismo, ele não evoluiu até, né, ele vem evoluindo. Talvez um dia ele vai conseguir eliminar espontaneamente o excesso calórico e principalmente as gorduras, assim como a glicose indesejada. Quiçá daqui a 1 milhão de anos, o ser humano, se ele existir ainda, não acredito muito não, entendendo? Ele vai, tá entendendo? Talvez assim, a glicose está surda, não passa de 110. Ele mesmo se autorregula ali, porque tem muita coisa no ser humano que a gente chama de homeostase, que é o que mantém a nossa estabilidade, que foi a natureza que foi levando a gente lá com a dádiva de Deus. Nós chegamos onde é que estamos. Agora, você comer sem critério, você acaba ganhando peso. Por quê? Nós somos ensinados pelos períodos que nós passamos, né, de fome. Lembra-se, tem aproximadamente 8 a 10 mil anos que o homem começou a semear. Ele era um caçador. Por isso que os homens já começaram a viver menos naquela época. Quem cuidava das pessoas em casa eram as mulheres. Elas aprenderam que se não se cuidasse, a velhice ia ser dura. Os homens ficavam no campo, voltavam morto, baleado, ferido. As mulheres tratavam. Nós temos, né, o quê? Nós temos aí o exemplo claro. Nós, naquela época, todo mundo era atlético magro, ou eventualmente esquálido, porque não tinha comida. Hoje nós temos comida em abundância, nós estamos no celeiro do mundo aqui. Nós não utilizamos a soja na alimentação porque nós temos abundância de tudo. Agora, poderá chegar um dia, com o crescimento da população, com as necessidades, que a gente vai ter que segurar aqui, né, quantos milhões de toneladas nós vamos mandar para o mundo, acho que é mais de 200 milhões, né? É um troço de quantidade imensa o Mato Grosso vai mandar. Nós vamos ter que pegar uns 10, 20 milhões de toneladas e deixar por aqui, entendendo?
Por quê? Porque vai ter que fazer alguma coisa. E tem coisa boa para fazer com a soja. E a soja é uma oleaginosa. Ela não é adequada, mas se precisar é lá no que nós comemos. E aí você vai ver. Por que a gente privilegia arroz com feijão e carne gorda? Porque mata a fome. Se você comer um monte de folhoso, daqui 2 horas você está com... Só que você não consegue com arroz, feijão, farinha e carne gorda, ou pacu gordo, nós não conseguimos ter a qualidade alimentar necessária para a sobrevivência. Você tem que ter vitaminas, sais minerais em quantidades adequadas, tem que fazer seu intestino funcionar direito. A constipação intestinal ainda não foi corretamente medida no Mato Grosso. Que a nossa dieta clássica, ela não tem fibras. Talvez até lá no fundo nós tenhamos um maior aumento de câncer de cólon intestinal pela constipação crônica que é submetida, um maior número de hemorroidas, porque nossa alimentação é inadequada. Todo mundo tem que pastar um pouquinho todo dia. 7h45. Agora, para a gente finalizar, Sandrinho, de diabético para diabéticos, alimentação. Bem, eu particularmente já estou nessa dieta há 1 ano, por isso que eu consegui uma certa recuperação. Eu poderia ter entrado numa barca bem danada. Já fiz meu check-up total. E estou razoável, a minha aterosclerose não avançou, tá entendendo? Eu faço exames periódicos bem agressivos e invasivos, porque não sou, né, de brincadeiras e não tenho medo de nada. Eu faço cateterismo cardíaco, cerebral e vascular completo de 5 em 5 anos sem sentir nada. Eu não vou ser submetido. Agora eu dei um tempinho que eu estava meio magoado aí com esse diabetes e tal, eu fiz só o Doppler. Minhas carótidas estão boas, meu coração está bom, e aí vamos lá. Agora o ano que vem eu surpreendo de novo o hemodinamicista fazendo com ele. Mas o que você precisa fazer é levar uma vida mais regrada, com menos risco, não participando ativamente, né, dos desejos incontidos. A gente não falou aqui, também não é o momento, mas nós temos o problema também do avanço das drogas, né? As drogas estão aí campeando. Isso faz um mal para a saúde tremendo. Agora, o diabetes, como eu falei, ele é destrutivo. Ele tem que ser controlado. Mesmo, e aí fica aquele toquezinho quase final, né? Falo que está acabando o tempo. Mesmo eu estando completamente certinho com a minha glicose, a minha doença aterosclerótica foi acelerada e eu vou pagar o preço com anos de vida a menos por causa dessa doença, porque ela não é só a glicose alta, é um monte de coisas. Então você tem que pensar sobre isso. Eu tive, minha família é diabética, eu tive sempre controlando, né, mas era obeso, perdi 26 quilos na marra, né, com a ajuda das pessoas, e agradeço demais as pessoas, aliás, estão escutando, né, provavelmente, que me ajudaram, né, todo dia. Lamento que muitas pessoas, né, isso é uma coisa que a gente vê também e pede, por favor, não brinquem com os obesos, não brinquem com doenças, não provoquem a queda das pessoas, que é aquela história, tá fumando, acende meu cigarro aí, o cara acabou de parar de fumar, o cara pede para ele acender o cigarro. O cara tá lá no coisa, o cara traz uma macarronada pro sujeito, que é isso? Eu tô há 1 ano sem comer macarronada, sou italiano de raiz, comia 3 vezes por semana pelo menos uma macarronada. Graças a Deus, minha mulher, minha companheira me ajudou e fez com que eu mudasse isso. Agora, não vamos chegar à perfeição nunca, tentações existem. Agora, lembrem-se do que estamos falando, diabetes é uma das doenças mais destrutivas que nós temos. Associada à hipertensão arterial, ela é uniformemente encurtadora de vida. Nós perdemos, né, com a hipertensão arterial, a cada 25 anos, pelo menos 5 anos de vida útil, se você é hipertenso. E diabetes acaba de levar para uns 10 anos a menos. Por isso que eu falei para vocês logo de início, e agradeço muito, né, ter vindo aí, ter sido convidado e trazer esses informes, de que não tem diabético com 100 anos. Planejar onde você quer estar daqui a 5, 10 anos. Aqui Exato. ainda. 7h49, Marcelo. Doutor Marcelo Sandrin, muito obrigado. Prazer enorme ter te revisto, né? E você é sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, Vinícius, muito prazer. O garoto que está aqui com o seu nome. Esse é o Johnny. Johnny.
Um abraço para todos que estão nos ouvindo. Estamos sempre à disposição e quando convocado é só a gente dar uma pernada até aqui. Que é pertinho. E se Deus quiser, daqui a pouco estamos lá no Santa Helena. Infelizmente, faço minha coisa. Tiraram a minha moto. Foi proibido, né?